Oi, caso me conheça, eu sou a Isabela e hoje eu vim falar com vocês, falar então sobre o tão temido TCC que todo mundo na faculdade fica morrendo de medo, mas que por experiência própria a gente sobrevive. Eu vou contar pra vocês como é que foi a minha experiência desde o projeto dele até a defesa. Bom, eu fiz uma coisa que foi uma dica da minha mãe, que desde o início da faculdade, toda vez que eu pensava em algum tema legal, eu procurava artigos sobre e salvava tudo em um doc. E eu sempre tive muita curiosidade, assim, em estudar a relação de influenciadores digitais com o jornalismo, como que essa nova profissão da comunicação ela ajuda ou atrapalha. Eu já tinha mais ou menos batido o martelo que esse seria o meu tema. E eu tive uma cadeira antes, né, da cadeira do TCC, que é... O nome dela na PUC não é tipo projeto de TCC, mas todo mundo chama assim, metodologia de pesquisa, algo nesse estilo. Mas é uma cadeira em que a gente vai começar a montar o projeto para então no semestre seguinte fazer o TCC em si, só escrever ele sem se preocupar com o projeto. Eu queria muito, sim, no início, falar sobre como que o jornalismo tradicional cobriu a participação da Virgínia na CPI das Bets. Admito que contou um pouco vingativo porque eu não gosto da Virgínia. Eu fui procurar matérias que tinham. Eu queria muito usar de um telejornal, até mesmo pensando em quem poderia me orientar no futuro. Só que eu só achei uma matéria que estava assim completa na internet. E era com um cunho totalmente sensacionalista. E apesar do TCC não ser a coisa mais legal do mundo de fazer, tu tem que pegar algo que tu goste, porque tu vai ficar um semestre inteiro trabalhando em cima disso. Eu não gostei daquela matéria e pensei, não, eu vou ficar fazendo com ódio isso, mais do que o ódio normal que já se sente no TCC. Então, achei melhor descartar essa ideia. Acabei de reparar que eu também não falei o que é um TCC, caso alguém tenha caído aqui de paraquedas. Mas TCC significa trabalho de conclusão do curso, então é um trabalho que tu faz no teu último semestre, na maioria dos casos tu pode adiantar um pouco, defendendo algum assunto e tem, tipo, quase todos os cursos têm, acho que só medicina e talvez algumas faculdades de psicologia não façam. Tu defende e se tu for aprovado pode se graduar, senão tu vai ter que repetir o processo. Então tu escreve uma monografia, né, um artigo acadêmico durante 6 meses e depois tu vai para uma banca onde tu tem que defender o teu projeto. Mas agora, voltando ao assunto. Eu tava meio assim, e na cadeira de projeto a gente tinha a professora oficial daquela cadeira e tinha professoras auxiliares para cada curso. E a professora auxiliar de jornalismo, que inclusive foi a minha orientadora depois, ela perguntou se eu não tive, tipo assim, nenhum interesse, vontade de fazer sobre o caso do Felca da autossucessão e como a mídia cobriu. Tinha acabado de acontecer a reportagem e eu falei, bah, não sei, porque é muito recente, não sei se eu vou ter muita base. E ela falou, tá, mas quando tu for defender já vai ter passado 1 ano, então já vai ter mais coisas pra falar. Eu fiquei com aquilo na cabeça, ficou meu plano B, até que quando de fato eu percebi que eu não ia conseguir fazer o que eu queria, eu mudei. Então eu fiz todo o meu projeto com base no que foi de fato o meu TCC depois. E assim, na minha faculdade a gente pode optar, né, então... eu quero fazer com tal orientador, tu dá 3 opções. A professora, que foi a minha orientadora, eu botei ela como primeira porque foi ela que me deu a ideia do que fazer, então nada mais justo. No final, eu fiz com ela a orientação. Então agora vamos para a parte da orientação e o TCC em si. Tô falando muito da minha experiência aqui, eu estudei na PUC do Rio Grande do Sul, tô me graduando agora, então eu não sei como que funciona em cada universidade, mas pelo menos ali na PUC a gente... Era bem livre essa questão da orientação, então tu meio que marcava com o teu orientador quando que tu ia fazer. E eu fazia sempre terça de noite, antes da minha aula, que era com a professora, inclusive, minha orientadora. A reunião foi meio que pra gente ajustar o que eu iria fazer em cada capítulo, pelo menos os 4 primeiros, né, que... O primeiro, na verdade, é a introdução tu só faz mais adiante. E também isso é de cada orientador, porque eu tenho uma colega que começou com a introdução, mas aí o segundo, o terceiro e o quarto, que é a metodologia que tu vai usar. Então, a gente, primeiro, o que eu iria fazer no segundo capítulo. Detalhe, eu não falei aqui, né? Mas o meu TCC se chama Influenciadores como Denunciantes, a legitimação jornalística do caso adultização pelo Fantástico. Então, eu analisei como que o Fantástico abordou o caso do Ítalo Santos naquela primeira reportagem que eles fizeram logo que o Ítalo foi preso. Com isso, então, meu segundo capítulo foi sobre telejornalismo e meio que, tipo, a gente alinhou o que eu iria falar. Então eu falei sobre a história, eu falei sobre como
Hoje em dia, o telejornalismo não é consumido só na televisão. E uma coisa que eu fiz que me ajudou muito, assim, durante o processo, foi que eu me dedicava a escrever uma página por dia. E assim, eu sei que eu tô falando de uma forma muito, ai, nossa, que fácil que foi. Mas não foi, teve dias que de fato eu não tava nada inspirada. Então, ou eu escrevia minha página ou não escrevia, mas eu tentava compensar depois, porque eu tinha muito medo de atrasar, de chegar na parte da qualificação e não ter nada, passar, sabe, o último mês escrevendo muita coisa. Eu sou uma pessoa ansiosa, então eu prefiro me organizar pra que eu consiga fazer as coisas direitinho. Eu acho que todo mundo que é um pouco ansioso é assim, né? Um dia, por exemplo, que eu não sei nem porque eu fui na aula, não precisava ter ido à orientação nesse dia, porque eu tava muito gripada nesse dia. Eu acho até que eu tive febre da tarde e daí eu não consegui. Inclusive, foi quando eu ia finalizar meu capítulo de telejornalismo, eu até falei pra orientadora, bah, desculpa, eu não consegui escrever hoje porque eu estava ardendo em febre. Mas essa parte também é super de boa, eu acho que essa é a vantagem de tu tá adiantado no cronograma. Mas também isso é muito de cada orientador, porque a minha já colocou eu e meus colegas que fomos orientando ela a escrever desde o início. Outros, às vezes, começam vendo artigos, lendo artigos. Eu praticamente gostei muito de já começar a escrever, porque tira um pouco daquela tensão de, meu Deus, vai ficar tudo pra depois. Então, quando eu terminei meu segundo capítulo, eu fui pro terceiro, que era falar de convergência midiática e influenciadores digitais. Esses dois capítulos, eu, sendo bem sincera, quando eu tava escrevendo, eu pensei, meu Deus, eu não aguento mais me embasar no que os outros falam pra ter que falar o que eu acho. Qualquer artigo acadêmico que tu vai fazer, tu tem que falar muito, assim, se embasar em outras pessoas. Então, se tu quer falar sobre algo, tu tem que encaixar sobre quem falou antes pra tu poder falar. Então, quando eu tava escrevendo, eu pensei, meu Deus, eu não aguento mais. Mas hoje, olhando em retrospecto, eu acho que foi os capítulos que eu mais gostei de falar. Também porque passa um pouco mais segurança, pelo menos foi o que eu senti, de que não tem como eu estar falando coisa errada, analisando errado, porque alguém analisou isso antes e todo mundo gostou do que essa pessoa falou. Esse terceiro capítulo, que foi de convergência midiática e influenciadores digitais, que é algo que eu consumo bastante. Então, eu gostei muito de escrever sobre isso. Agora eu me sinto a maior entendedora do mundo de influenciadores digitais. O quarto capítulo foi explicando a minha metodologia de estudo. Eu fiz análise de discurso, então analisei o que a reportagem quis, né, dizer com aquilo, mesmo com o que estava subentendido nela. Quinta parte foi, então, falar sobre a análise em si da reportagem. Eu analisei 3 aspectos. Primeiro que foram as vozes, ou seja, as fontes da matéria, o discurso dessas fontes e também as imagens. E esse capítulo me deu uma dor de cabeça, essa parte de análise de imagens, porque eu tinha que colocar print, então eu tinha que ficar formatando as imagens. E quando tu ajusta uma coisa, tu deixa outra desajustada. É uma função. Então, deixem isso pra fazer por último. A última parte que vocês vão fazer é isso. Então, as minhas considerações finais, que foi ok, divertido. Eu fiquei, meu Deus, será que o que eu tô falando tá certo? Inclusive, eu fiz até o capítulo 4 pra qualificação, né? E daí meu qualificador, ele falou só pra ajustar uma coisa no segundo capítulo, falar de um acordo que teve da Rede Globo com o Time Life, que era um conglomerado americano. E daí eu adicionei e eu sinto que realmente melhorou a base do meu TCC. Mas assim, vamos falar agora sobre as partes que me deixaram nervosa, né? Toda vez que eu ia falar com a orientadora, eu sempre sentia que o que eu tava falando não tinha nada a ver, que tava uma merda. Mas dava tudo certo. A parte mais chata, como eu falei, foi formatar essas imagens. Porque, primeiro, eu fiz, né, tudo, aí fiz a introdução, ajustei a introdução, né, porque eu tinha enviado uma parte dela pra qualificação, então ajustar, aí fazer sumário de imagens, sumário de capítulos, sumário de tabela, que teve uma tabela, fazer os agradecimentos, fazer tudo, e só no final colocar, então, formatar as imagens, e fica umas coisas meio feias, porque às vezes fica um bloco, tipo, fica um texto, a imagem, em um bloco em branco, porque, tipo assim, vai ficar feio, sabe? Não vai funcionar. As imagens me irritaram muito. Ultrapassei um pouco, eram até 70 páginas, eu fiz 73, só que isso não tirou minha nota, então tá ok, porque não foi um ultrapasse gigantesco, não foi, tipo, a parte escrita do meu TCC também, então teve outras coisas ali. Outra coisa também, que foi, daí a única coisa que eu usei, inteligência artificial, foi pra deixar as referências na formatação ABNT, que quebra um galho muito grande, assim, de verdade.
mas não fica perfeito. Inteligência artificial, pelo menos eu fazendo no cloud, ela ainda não tem noção de, tipo, a revista tu faz com a referência de tal jeito, artigo tu faz de outro. Então, ficou tudo padrão, mas aí eu fui na biblioteca da faculdade pra me ajudarem com isso. E foi quando me deu uma luz, assim, até mesmo com formatação. Uma coisa que me irrita no TCC é que tu faz todo o trabalho em uma formatação, chega a referência uma totalmente diferente. Então, quando eu fui à biblioteca, a bibliotecária, tipo, super ajudou com isso, assim, me mostrou uma luz no final do túnel. Agora, sobre o dia da defesa. Eu pude escolher a minha defesa, sei que teve colegas que não puderam escolher, mas eu escolhi. E também eu pedi pra fazer online. A minha faculdade até tem essa opção, mas a maioria faz presencial. Mas eu quis fazer online porque eu ia ficar menos nervosa se eu estivesse na minha casa, no conforto dela, do que lá na faculdade. Ainda mais porque, como eu tive que apresentar os slides, eu poderia, tipo, ler eles ali. Claro que eu não fiz uma leitura exata, porque eu tinha de 10 a 15 minutos pra apresentar. E se eu fosse ler tudo que tava ali, tipo, palavra por palavra, eu ia ultrapassar. Fiquei muito desconfortável. Inclusive, eu não fiquei tão nervosa assim durante a semana. Foram 2 semanas de banca de TCC na minha faculdade. Eu escolhi a quinta-feira da primeira semana. E eu me arrependi na hora, assim. Na verdade, agora já passou, não me arrependo mais. De não ter pegado, tipo, segunda ou terça. Porque eu via todo mundo apresentando e ficava, meu Deus, não chega nunca a minha vez. Tudo certo, assim. Então, eu tava muito de boa. Eu assisti a banca da minha amiga, que era a mesma metodologia que eu usei. Então, foi muito bom ver como que ela explicou pra eu conseguir saber mais ou menos o que eu tinha que explicar. E 1 hora antes, meu amigo apresentou também online, então eu assisti. E daí eu fiquei nervosa quando começaram a fazer os questionamentos pra ele. Aí sim, me deu um nervosismo. E daí a minha mãe fez até um chá pra eu me acalmar. Mas a minha banca foi bem tranquila, assim. Então, por exemplo, meus pais entraram na banca, meu namorado também. Minhas amigas entraram, meus amigos também da faculdade entraram, então foi muito bom, assim, tá, tipo, com mais gente que eu confio. Muito de boa, assim, esses apontamentos. E teve algumas coisas que eu admito que eu deveria ter visto antes e ter analisado. Por exemplo, o meu TCC eu enviei sem folha de rosto, que é um elemento obrigatório, mas também, em minha defesa, eu peguei o template que a faculdade forneceu pra gente e não tinha folha de rosto, então eu não sabia que era obrigatório. Eu nem parei pra pensar em folha de rosto, então eu acabei perdendo um pouquinho de nota por isso, um pouquinho porque eu também não numerei as páginas do TCC, que eu também não sabia que precisava. Mas tudo isso eu consegui ajustar e reenviar, e eu tirei 9 no meu TCC, que é uma nota ótima. E eu tava até vendo ontem as minhas metas do ano e eu vi que eu tinha colocado tirar pelo menos 9 no TCC. E eu fiquei, caralho, manifestei essa nota. E eu defendi o TCC, pensei, meu Deus, agora acabou. Eu até tive aula no dia seguinte, mas eu tava muito mais de boa, tipo, acabou finalmente. Eu acho que a gente tem muito medo por TCC. E é um medo justificável, porque colocam muita pressão na gente. Mas conforme eu fui fazendo TCC, eu ficava pensando, se tivesse uma merda, se eu não fosse aprovada, a minha orientadora não me deixaria chegar tão longe. Eu não sei se vocês sabem, mas não é recomendável que tu deixe um aluno chegar até a banca do TCC se ele vai ser reprovado, porque além de ser humilhante pra ele, é humilhante pro orientador. Então, se tu chegou até a banca, confia que tu vai ser aprovado. E a faculdade até já tinha publicado as bancas, eu pensei, se eles publicaram, então eu tô aprovada. Acho que foi isso, assim, o TCC, então não se apavore, não use inteligência artificial, não vale a pena colocar em risco a tua graduação inteira por causa disso. Recomendo usar só pra formatação BNT, mas dá uma conferida também. E assim, se tu tá nervoso com isso, recomendo tu ficar mais calmo, porque o nervosismo vai só te atrapalhar. Além de que ninguém vai te deixar chegar tão longe se tu for ser reprovado. Então, se tu vai começar agora a escrever teu TCC, escolher teu projeto, faça de um tema que tu gosta, porque o processo do TCC em si, ele é um pouco estressante. Perdi alguns cabelos, tanto que tô com vários cabelinhos novos crescendo agora, onde eu perdi. Por ser um processo estressante, faça de algo que tu gosta, que daí vai ser um pouco menos. Isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo, tchau!